Bom dia, boa tarde para todo mundo. Em nome da Fundação Davis Thompson e Latin Comparative Pathology Group, agradeço a todos por estarem aqui. Também agradeço ao Dr. Langor por aceitar apresentar e ensinar um pouquinho para a gente sobre patologia ocular. Meu nome é Paula, vou monitorar o seminário de hoje. E antes de começar, só vou falar algumas coisas. Acho que muitos talvez já tenham participado desse tipo de seminário, já sabem como funciona. Mas nós temos 4 voluntários e cada um vai descrever uma lâmina que eles receberam antecipadamente, assim como vocês. E no final, a doutora Langor vai discutir um pouco o caso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no Q&A, que a gente pode discutir depois de cada caso. E também podem utilizar o chat para poder interagir um pouco, falar sobre de onde vocês estão vindo, mas quando tiverem dúvidas, utilizem o ícone Q&A, por favor. E esse seminário está sendo gravado e ele vai estar disponível na página da Fundação do YouTube, em breve, ficará disponível por 6 meses. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa palestrante, a doutora Langor. Ela é atualmente patologista do Global Discovery Pathology, na Sanofi. Ela obteve o seu diploma em medicina veterinária na Universidade Federal de Santa Maria, onde se inseriu na patologia veterinária durante a graduação e, posteriormente, realizou seu mestrado, sob supervisão do Cláudio Barros e demais colegas. Ela foi para os Estados Unidos, onde realizou sua residência em anatomia patológica veterinária e obteve seu PhD em medicina comparativa interdisciplinar na Purdue University. E foi lá que ela acabou se desenvolvendo o interesse em patologia ocular. Posteriormente, ela também trabalhou na Michigan State University e na Louisiana State University. E além de doenças oculares, ela tem interesse na pesquisa em caracterização de modelos animais de doenças neoplásicas em humanos e patogênese de doenças infecciosas. A doutora Langor possui mais de 20 anos de experiência no campo de patologia veterinária, onde possui mais de 100 publicações e é autora de múltiplos capítulos de livros. Ela é palestrante convidada em diversos eventos nacionais e internacionais, portanto é uma honra tê-la como palestrante e moderadora desse seminário, onde a gente vai aprender bastante de patologia ocular, que é um assunto bem desafiador e desperta bastante interesse, como a gente viu pelas várias inscrições. Então, doutora Lengua, muito obrigada novamente e a gente pode iniciar o seminário agora. Isso, eu agradeço o convite. Tentei escolher os casos para tentar uma ideia, né, da variedade de lesões que a gente vê, né, que afetam o sistema ocular. E talvez para lembrar de umas estruturas associadas aí que a gente talvez não tenha tanto conhecimento ou acaba esquecendo aí. Então, eu agradeço os voluntários que a gente tem. Eu vou pedir para o Matheus mostrar o primeiro caso, que é o caso de um gato. Espero que todo mundo tenha conseguido dar uma olhada nas lâminas. Esse gato era um gato de rua que eles encontraram, que tinha lesão de pele, estava num estado deplorável, parecia que estava meio cego. No final das contas, aí acabaram eutanasiando o animal aí pela extensão da lesão de pele, pelo estado deplorável corporal que o animal tinha. Então, está aqui o globo ocular que o Matheus vai apresentar para nós aqui, então. Então, Matheus. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, então, a Davis Thompson e a LCPG e a professora Ing por me convidarem para ser voluntário aqui nesse caso. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? O nosso tempo é um pouco curto. Então, vamos lá. Esse aqui é um corte de um bulbo ocular, de um gato. A gente, nesse menor aumento, né, na imagem submacroscópica, a gente consegue perceber que foram pegos, né, todas as túnicas. Então, tem a túnica fibrosa, né, que é a mais externa, compreende aqui a córnea, a esclera. Tem a túnica vascular, ou a úvea, tem a íris, o corpo ciliar e aqui a coroide. E tem também a túnica nervosa, a túnica interna, que é a retina. Nesse corte não saiu a região do disco óptico e do nervo óptico, mas compreende então todas as túnicas vasculares nesse corte do bulbo ocular. Além disso, ainda tem o cristalino e todos os compartimentos, né? Então a câmara anterior, câmara posterior e que seria a região do espaço vítreo. Então vamos lá, entrando na córnea aqui, quando a gente vai aproximando, eu não vi nenhuma alteração histológica. Então, tem epitélio, estroma, tudo preservado, com membrana DCM e até mesmo o endotélio. Então, estão todos bem preservados.
Não tem vaso sanguíneo, não tem células inflamatórias, não tem células neoplásicas e nem demais outras estruturas. Na câmara anterior e na posterior também não tem nenhuma alteração, mas quando a gente já vem aqui para a região da túnica vascular, ou seja, da úvea, a gente já começa a perceber o aumento de celularidade, tanto na região do ângulo de filtração, quanto na região do corpo ciliar e da coroide, principalmente da coroide. Então, a coroide está bem espessa, devido a esse aumento de celularidade, a gente vai ver depois do que se trata, mas a íris ela está relativamente bem preservada, não tem muitas células inflamatórias, no caso, já revelando, né, células inflamatórias na região. Mas então se trata mais principalmente da coroide e até mesmo se infiltrando essas células ali no corpo ciliar. A retina, ela tem umas certas descolamentos, né? Mas ao meu ver, esses descolamentos eles foram artefatuais, porque a gente não consegue perceber as células em lápis aqui na região da, da região do epitélio pigmentado da retina, né? Então, ao meu ver, esse descolamento aqui da retina é artefatual. Além disso, nesse menor aumento, a gente consegue ver um acúmulo de material proteináceo ali na região do espaço vítreo, pode ser apenas um acúmulo de fibrina mesmo na região. E aí, quando a gente aproxima a região ali, então, onde tem um acúmulo de celularidade, né, um maior aumento de celularidade, a gente percebe, então, que esse aumento de celularidade está predominantemente, como eu disse, na coroide, e quando a gente aproxima, a gente vê que essas células, elas são principalmente macrófagos, né? Grandes macrófagos vacuolizados. Temos também alguns linfócitos e plasmócitos, mas se trata basicamente de macrófagos. Então, é um filtrado inflamatório basicamente macrofágico, ao meu ver. E no citoplasma desses macrófagos, há miríade dessas estruturas ovaladas. Por vezes, algumas estão até um pouquinho mais alongadinhas, mas são principalmente mais ovaladas. Algumas aparentam até ter que chama de signal ring, né, que é um anel de sinete, talvez, como essa daqui, por exemplo. Aqui a gente não tem, se bem que tem uma barra de escala aqui agora que eu vi, mas acredito eu que deve ter ali entre 2 e 4 micrômetros essa estrutura ovalada basofílica, e elas ficam predominantemente dentro de macrófagos. E além disso, tanto aqui na coroide como um todo, essas estruturas também são vistas dentro de macrófagos, mas em locais específicos. Deixa eu tentar achar aqui. Por exemplo, aqui, ó, que são intravasculares. Então, dentro de vasos sanguíneos da coroide, há numerosos macrófagos com essas estruturas, aqui algumas mais alongadas também, ó, com essas estruturas, ao meu ver, protozoárias, talvez, mas vou levantar uma lista de diagnósticos depois, com essas estruturas protozoárias intracitoplasmáticas. Então, ao meu ver, a descrição ela se resume a isso, né? Então, a gente pode montar alguns morfológicos aqui, sendo então com essa pouca alteração na íris, eu fiquei um pouco de receio de chamar de panuveite, mas talvez poderia ser uma panuveite ou então até uma coroidite e não sei, eu fiquei um pouco na dúvida de como chamar, de uveite posterior, ou então de panuveite mesmo, porque a íris, ela realmente, aparentemente, não tem alteração, ó, um pouquinho de células inflamatórias aqui, mas então, podemos chamar então de panuveite, predominantemente macrofágica, difusa, acentuada, com miríade de estruturas possivelmente protozoárias intracitoplasmáticas. Como a inflamação é constituída principalmente de macrófagos, como é que a gente chama esse tipo de inflamação? Poderia ser granulomatose? Isso, foi da Isso. forma como a gente chamou. Então, uma uveíte granulomatose, no caso, difusa, acentuada, com miríade de estruturas possivelmente protozoárias intracitoplasmáticas. E é interessante ver que ela não segue, ela realmente é difusa nessa alteração, ela não está restrita, por exemplo, à camada tapetal, né? Então, tem na região tapetal, tem na região não tapetal, aqui seria o tapeto lúcido, né? Do gato aqui no caso. Então, ela é bem difusa na úvea mesmo. Bom, então acho que essa seria a descrição como morfológico. Uma outra questão, uma outra pergunta, né, que estava sendo solicitada seria o diagnóstico etiológico. Então acho que eu já adiantei também, para mim, que seria uma uveíte protozoária. E a causa, eu fiz algumas listas. Uhum. Dentre elas, eu acho que o meu principal, principalmente com essas lesões intravasculares, eu listei o Citoxum felis, mas também sem descartar, por exemplo, toxoplasma, leishmania também, apesar de ser um felino, né? Principalmente aqui no Brasil está aumentando muitos casos de leishmaniose em felinos.
E aí, fugindo um pouco da protozoária, seria a fúngica, que seria o histoplasma. Mas eu esperei ser bem mais redondinho. Mas assim, eu acho que eu precisaria realmente de algumas colorações especiais ou até de outros métodos moleculares para realmente fechar o caso, né? Se é que daria. Então, na hora da necrópsia desse gato, a gente obviamente viu, né, a lesão de pele que eles tinham comentado aí com lesões ulceradas, aí alopecia e tudo mais. Mas a gente não sabia ao certo para que testar, então a gente acabou só congelando amostras de pele. Os testículos estavam super aumentados de tamanho, a adrenal estava super aumentada de tamanho, então dava para ver que o animal realmente tinha uma doença sistêmica, né? Que o olho estava afetado, isso aí não dava porque a córnea, como se apontou, né, na região anterior, tudo parece bonitinho, né? Então, a gente não, apesar que tinha essa história, né, de que o animal aí parecia que estava cego. Foi só na histologia mesmo que a gente viu o motivo, né, da cegueira que esse Aham. animal tinha. E a gente realmente chamou de o corpo ciliar também está afetado, mas a gente acabou decidindo que chamaria de uveíte posterior, da forma como você, né, acabou dando o seu diagnóstico morfológico. Uveíte Aham. posterior anormatosa, multifocal acolescente severa, com essas estruturas, né, com esses micro-organismos aí no citoplasma dos macrófagos. A gente enviou para o cultivo bacteriano e fúngico, infelizmente, acabou não conseguindo isolar nada. Apesar que, né, a amostra uma vez congelada já não é mais ideal para o cultivo, né? Então, a gente partiu para as colorações que você comentou. Que tipo de coloração daí que você escolheria para investigar a possibilidade aí dos micro-organismos que você comentou? Eu acho que principalmente o PAS e o GROCO, né? Para diferenciar ali questões fúngicas, né? Gimsa parece que cora toxoplasma, mas obviamente, né, aí, isso aí já é melhor partir para a imunistoquímica mesmo. Uhum. Mas a gente fez o GROCO e acabou dando fortemente positivo. Então, acabou confirmando como levedura, só que, como eu falei, a gente tinha feito cultivo fúngico, mas infelizmente não conseguiu isolar nada. Aham. Então, a gente mesmo ficou meio na dúvida entre esporoticose ou o que a gente achou mais provável, que talvez fosse histoplasma, né? Porque, principalmente pelo GROCO, dava para notar que as estruturas eram relativamente uniformes, contrário do que na esporoticose eu esperaria que fosse um pouco mais alongado, né? Que a morfologia fosse variar um pouco mais do que a gente viu, daí principalmente com o GROCO, que no Aham. HE fica um pouco mais difícil, né, de tentar definir a morfologia. Mas então, por isso que eu pedi, né, do diagnóstico etiológico, porque infelizmente a gente não conseguiu definir exatamente qual que foi a causa que a gente teve aqui. Eu gostei dos seus diagnósticos de protozoário. Leishmania a gente não tem muito aqui nos Estados Unidos, então isso aí geralmente, né, acaba sendo, né, a última coisa em que a gente pensa no nosso meio aqui. No caso do Citalxum, geralmente não chega a ter tanto macrófago como tem aqui. E as células acabam sendo mais isoladas quando elas acabam, né, transitando pelos vasos sanguíneos. Aham. Eu nunca cheguei a ter uma lesão, né, como que a gente aqui, não, como eu falei, a gente decidiu chamar de lesão granulomatosa, com infiltrado nos linfócitos e plasmócitos, acompanhando, né, os macrófagos no tecido. E aí você tinha comentado em toxoplasma, e Isso. aí toxoplasma não chega a ter tanto em macrófago como a gente. E aí, como eu falei, né, com a coloração positiva de GROCO, daí obviamente confirmou que realmente era uma levedura. Infelizmente a gente não conseguiu confirmar que era histoplasmose, que era o nosso maior diferencial. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para todo mundo, né, olhando nesse aumento agora que o Matheus está mostrando para nós, que gato, ao contrário de cão, que cão muitas vezes quando tem algo, né, uma lesão sistêmica que se alastra ao globo ocular, muitas vezes tem a íris bem mais afetada. Gato já parece que gosta mesmo de ter coroide como a lesão, como o principal sítio da lesão, né? Que até mesmo em neoplasia, por exemplo. Cão tende a ter neoplasia metastática mais comumente na região
anterior, envolvendo íris, corpo ciliar, né, e a partir daí começa a se expandir, quanto que gato já tende a ter mais na região da coroide. A gente vê aqui também, e como eu falei, né, acabou se alastrando sistemicamente, provavelmente da lesão de pele, que era o que a gente imaginou, né, a lesão primária desse gato. Só para encerrar a discussão desse caso aí, eu vou colocar o link de um trabalho legal que o pessoal da UFPR publicou recentemente, no ano passado, sobre esporotricose afetando a região ocular em gatos, né? Que obviamente a esporotricose é um problema grande, principalmente no Brasil. Se tratando de lesão de pele, conjuntivite parece que acaba sendo a lesão principal que se vê em gato, né? Provavelmente por afetar, né? Tipo, por extensão, o globo ocular, ao invés de ser tanto por disseminação, né? Pelo meio sanguíneo, como acabou sendo o caso desse gato aqui, com a região ocular, que não era aparente, né? Se não fosse pela história clínica, a gente nem teria sabido, né? Da lesão ocular que o animal tinha, que na necrópsia não estava evidente. Mas, então, Matheus, você teria alguma pergunta final, algum comentário final a fazer esse caso? Alguma outra pessoa aí na audiência aí teria algum comentário, alguma pergunta? Eu achei interessante os diferenciais mesmo, e apenas na necrópsia, o animal tinha icterícia ou não? Não, até o Não, né? fígado não estava muito afetado. Estou com o laudo aqui. Tô pensando também em Tinha anemia uma... hemolítica, Tinha... talvez. Oi? Talvez pensando em anemia hemolítica também. No caso, se fosse, né, pensando em cetacuzum, algo do tipo assim. O gato, eles tinham feito... parece que tinha um pouco de anemia, mas não tinha muito, e não chegou a ter icterícia. O fígado tinha um pouco de hepatite granulomatosa, mas não chegou a ser muito afetado. Era principalmente o que a gente mais notou mesmo já na necrópsia, era a adrenal e os testículos, que eram macho, que estavam mais afetados, que era interessante, né? Porque era uma constelação aí, tecidos que a gente normalmente não espera estarem tão afetados assim. É verdade. O baço também tinha um pouco de lesão, também tinha um pouco de pneumonia na hora da histologia, o pâncreas tinha um pouco de pancreatite, tiroidite, com certeza aí estava disseminado por vários órgãos. Mas a adrenalite e a orquite, que eram os principais locais afetados aí nas principais lesões, bem como a coroidite aqui. E eu gostei muito da forma como você apresentou o caso aí, né? Foi ótimo para o pessoal aí se orientar na Que bom. histologia. Tem E com certeza, a gente ainda pode fazer o PCR, né? Que a gente pode fazer em tecido informal, fixado Parafina. em formol, né? Em parafina. A gente só não chegou a fazer porque era um gato de rua, né? Alguém teria que pagar pela despesa, né? Então, no final das contas, a gente acabou deixando mesmo só no diagnóstico presuntivo de histoplasmose. Mas, sem dúvida, o PCR é uma possibilidade de diagnóstico que a gente poderia fazer uso ainda. Muito bem lembrado. Muito Obrigado, viu? obrigada. Agradeço o convite. Então, partindo para o próximo caso aí a gente tem o Luiz Tondo, que vai apresentar, e é um jacaré, que... É, desculpa interromper, só para porque apareceu uma pergunta, só para a gente encerrar o primeiro caso, que a Fernanda queria saber se o hemograma chegou a apontar alguma alteração, se tinha essa informação, porque tinha gente na corrente sanguínea. A informação que a gente recebeu é que o animal tinha uma leve anemia, e algo que eu não tinha comentado, que o gato também estava com pulga, então a gente achou que provavelmente era em função disso aí. Mas eu não tenho mais informação, né, por exemplo, aí, né, se tinha leucocitose ou algo assim, que eu imagino que tinha, mas eles não chegaram a comentar no histórico. Obrigada, Paula. Desculpa Então, interromper, era só para não, mas finalizar o primeiro caso. Acho que eu não tinha anotado a pergunta, então foi bom você falar. Luiz, vamos ao jacaré, então.
Esses Sim. jacarés aí tinham lesões oculares e estavam morrendo, então eles nos mandaram os vários jacarés para necrópsia. Eram uns jacarés aí que tinham mais ou menos 1 metro de tamanho, jacarés juvenil. Ok. Primeiro, bom dia ou boa tarde a todos. Eu queria agradecer a doutora Langor pela oportunidade, também por disponibilizar esses slides, e também a Fundação e o LCPG por organizar esses rounds, porque eles são muito, muito divertidos, muito legais mesmo, e a gente acaba aprendendo bastante com cada caso. Então, o caso que eu acabei pegando para apresentar desse jacaré. Aqui a gente tem um globo ocular, e aqui a gente tem outras duas seções que eu interpretei como sendo ou conjuntiva do fazendo parte, ou talvez pálpebra, mas eu acho que é mais conjuntivo. Então, eu acabei interpretando assim, por enquanto. Então, a primeira alteração que eu notei, olhando de longe, é esse material aqui, que está depositado mais na superfície, pegando a conjuntiva que estaria seguindo por esse lado, e também um pouco da córnea desse jacaré, desse globo ocular. E se a gente chega perto, a gente tem uma grande quantidade de hemácias, temos umas células inflamatórias, uns heterófilos degranulados, e também temos bastante algumas colônias de mistas de bactéria, de cocos e bacilos, que estão aqui nessa substância aqui. Depois, se a gente vai mais para a córnea, nessa região aqui eu interpretei como tendo uma ulceração, a gente não tem mais o epitélio da córnea seguindo, e a gente tem também debris celulares, também temos uns heterófilos, macrófagos e linfócitos, misturado com talvez uma fibrina, com esse material mais eosinofílico, então a gente tem uma certa necrose. No estroma da córnea, eu acho que ela está mais hipercelular, a gente tem bastante desses heterófilos espalhados, mas também os macrófagos e linfócitos, então essa região que não deveria ter células, ela está bem mais hipercelular. No epitélio remanescente, eu estava me questionando se ele estaria mais fino do que deveria, mas acabei que eu não deixei por assim, porque eu nunca vi muitos olhos de jacarés, então acabei que não interpretei muito, mas nessa região eu descrevi esses vasos, mesmo estando mais na periferia, eu acho que a gente não deveria ter muitos vasos no estroma da córnea, então eu acho que eles são meio tortuosos e meio pequenos, então eu acho que a gente tem uma neovascularização, proliferação de vasos nessa córnea. Eu vou ir para a conjuntiva depois, então aqui nós temos a câmara anterior e temos toda essa quantidade desse fluido proteináceo e também células inflamatórias bem semelhantes do que eu já descrevi, então os heterófilos, temos bastante linfócitos, alguns plasmócitos e macrófagos ocupando esse espaço. Eu não estava muito certo do que são esses glóbulos vermelhos mais eosinofílicos aqui, então eu acabei só descrevendo eles, mas sem interpretar o que eles seriam. Exatamente, não sei se tem alguma coisa que eles deveriam ser especificamente. Já indo na íris, nós também temos essas células inflamatórias aqui na superfície anterior da íris, e talvez a gente tenha uma proliferação de umas células fusiformes, de uns fibroblastos e também de uns pequenos vasos. Então, acabei descrevendo isso também, formando essa membrana pré-irido fibrovascular nessa região, com essa inflamação. A gente pode ver que essas células inflamatórias também adentram na íris, e se a gente seguir por ela, a gente consegue ver que nessa região a íris ela está deslocada anteriormente, encostando aqui na córnea. Então, eu descrevi isso como uma sinéquia, e a sinéquia anterior, e o ângulo de filtração, eu acho que ele está colabado por causa disso. Nesse lado, eu acho que é mais marcado do que no outro, mas no outro lado eu também acredito que esteja um pouco nessa região, mas aqui me chamou mais atenção.
E essas células inflamatórias também elas se estendem até o corpo ciliar, como a gente pode ver nessa região. Aqui na base do corpo ciliar a gente tem um pouco mais de hemorragia, mas também células inflamatórias semelhantes. Macrófagos, eu acho que tem até uns mastócitos aqui perdidos, mas eu acho que eles também estão aí. E o processo inflamatório nesse olho, eu acho que é mais nessas regiões. Quando eu estava olhando mais aqui atrás no coroide, eu não acho que essa inflamação segue tanto por essa região. E por mais que a gente tenha esse flap dessa retina aqui, eu acho que isso é artefatual também. Eu não achei muitas evidências de que isso pudesse ser parte da lesão. Achei interessante que a gente tem cartilagem aqui, que eu também nunca tinha visto um olho de um jacaré, então achei legal por ver essa cartilagem fazendo parte da estrutura. Agora, se a gente for para a conjuntiva ela também está bastante afetada, a gente tem áreas extensas de ulceração e algumas áreas onde o epitélio está mais íntegro. Eu acho que aqui embaixo, eu acho que a gente tem até um pouco de hiperplasia do epitélio, mas pode ser só impressão minha. Aqui nessas áreas de ulceração a gente também tem bastante infiltrado inflamatório, nessas regiões a gente tem mais linfócitos e macrófagos, temos alguns heterófilos perdidos, mas eu acho que o que mais está presente são linfócitos, plasmócitos e macrófagos. E essas lesões são bem semelhantes também nessa região. Eu vou voltar nessa área daqui um pouquinho, só para mostrar essa parte aqui embaixo. Então, também estava interpretando isso como conjuntiva. Aqui, eu também temos células inflamatórias semelhantes. Eu acho que também o epitélio também estava hiperplásico, comparado com o que eu imaginaria que deveria ser. E esses folículos linfóides que a gente tem aqui, eu acho que eles também estão hiperplásicos. A gente tem bastante linfócitos, mas também os macrófagos. Então, estava imaginando que eles também deveriam estar um pouco hiperplásicos com o que deveriam estar. Também temos áreas de ulceração, e eu quis voltar para essa aqui depois, porque quando eu comecei a olhar e ver as lesões, eu comecei a pensar em um agente, mas eu não tenho certeza se eu achei ele ou não. Mas talvez nessa região eu tenha. Eu comecei, porque eu fiquei bastante tempo procurando, e eu comecei a ver essas coisinhas azuis dentro do citoplasma de algumas células, e aí eu pensei, vou adicionar na descrição. Aí eu descrevi como coccobacillus intracitoplasmáticos nas células epiteliais, mas eu não estou 100% certo de que elas são reais ou não, mas eu achei mais fácil ver nessa região do que nas áreas mais inflamadas e ulceradas. Então, basicamente é isso que eu tenho da minha descrição. Muito bem. E aqui, para o pessoal você pode mostrar as hemácias novamente aí do jacaré. Nessas regiões aqui, eu acho que dá para que a gente não tem tanta inflamação. Então, né, porque a gente, pelo menos eu, muitas vezes, né, quando eu vejo um monte de núcleos, aí, tá, então aqui tem alguma coisa errada, né, tem inflamação, sei lá. A gente, infelizmente, não pode seguir esse raciocínio quando a gente lida, né, com tecido de réptil, de ave, de peixe, porque as hemácias são nucleadas e você apontou uma região antes, né, onde você comentou que a gente tem várias hemácias e tudo, né, que hemorragia, né, principalmente quando não está mais tão bem conservado e você tem praticamente só os núcleos, né, e dá a impressão de inflamação, mas na realidade é só um monte de agregados de hemácias, então tem que tomar cuidado com essa parte aí, quando se trata desses outros tipos de animais que não sejam mamíferos. Mas eu acho que na descrição realmente foi muito bem, Luiz. Eu perguntei pelo diagnóstico morfológico, se seria um diagnóstico morfológico para nós aí. Então, eu tive diferentes diagnósticos morfológicos. Primeiro, eu fiquei debatendo se eu deveria chamar de ceratoconjuntivite, mas como eu vi só esses organismos aqui na conjuntiva, eu acabei separando. Então, eu chamei de ceratite linfocítica e heterofílica ulcerativa, multifocal acentuada. Aí, depois, a conjuntivite eu chamei de conjuntivite linfoplasmocítica, histiocítica, ulcerativa e hiperplásica, multifocal, coalescente, acentuada, com a presença de
Coccobacillus intracitoplasmáticos. Para íris, eu também adicionei a Sinecchia anterior com um colabamento do ângulo de filtração, ou ângulo de drenagem, bilateral e moderada. Também chamei de uveíte anterior, linfoplasmocítica e heterofílica, difusa, bilateral, moderada, com formação de membrana fibrovascular pré-iridal, e basicamente foi isso que os meus Sim. morfológicos. Tá ótimo. Se tinha comentado nas colônias bacterianas mistas no início, mas Uhum. eu acrescentaria elas na ceratite, Ok. que pelo menos estão contribuindo para essa lesão aqui, né? Sim, Então, eu acrescentaria elas no diagnóstico morfológico. E aí, você comentou na Sinecchia. sim, aqui. E aí, eu acho que é mais a aparência do que uma Sinecchia propriamente dita. Ok. Eu acho que a Eu fiquei gente não tem pensando, aderência, pelo menos não de uma forma convincente. ok, Eu acho a que é gente ainda tem um mais. espaçozinho mesmo. Isso, exatamente. Então, Ok. mas certamente tem o VIT anterior aqui, da forma como você comentou. E no caso daqueles glóbulos estranhos, é a fibrina, quando deposita, não sei, talvez seja, dependendo da condição, que acaba tendo essa aparência interessante aí, essa aparência única. Então, é aí Interessante que a mesmo. gente está vendo aí, às vezes, né, ao redor de células isoladas. Muito bem. E quanto à causa? Então, a causa, eu estava pensando em clamídia. Foi aí por isso que eu fiquei procurando e caçando, ver se eu achava algum agente aí. Foi a minha suspeita. E é isso mesmo. E para quem, esse é um dos casos incluídos no trabalho que eu estou colocando aqui no chat, que tem umas fotos aí que também demonstram a lesão ocular na macro e a lesão na histologia, bem como a imunohistoquímica que a gente fez nesses casos. Então, sempre que a gente vê lesão bacteriana, ou então esses jacarés aí, muitas vezes também tem lesão fúngica, já que obviamente estão em ambiente aquático, né, que pode ter bastante fungo, a gente sempre deve pensar em alguma lesão primária que acabou predispondo eles, né, essa ceratite que você estava mostrando antes aí, né, bacteriana proeminente. E nesse caso, os animais também tinham, na hora da necrópsia, miocardite, hepatite, esplenite, né? Então, acaba tendo novamente uma lesão sistêmica. No olho propriamente dito, nem sempre era muito fácil da gente ver a clamídia, mas o fígado realmente era o tecido em que isso aí ficava mais aparente. Então, na hora de você fazer a necrópsia, obviamente ficava mais fácil, né, da gente fazer o diagnóstico do que talvez ficaria aqui. Então, aqui é principalmente só para chamar a atenção de vocês aí, né, de lesão bacteriana, o que poderia ser, né, o que teria por trás disso aí. E só para quem não está acostumado a essa criação de jacaré, que é bastante comum no estado como o da Louisiana, o pessoal sai, recolhe os ovos, praticamente recolhe os jacarés da natureza, porque na natureza geralmente só são os 2, 3% dos jacarés que acabam vingando. Então, eles deixam os jacarés para trás, eu acho que são os 10% mais ou menos, e acabam recolhendo o resto, e aí acabam criando, né, uma criação fechada. Então, vocês têm um monte de jacaré, criação fechada dentro dessas piscinas, né, em que a água aí muitas vezes acaba não sendo da melhor qualidade. Então, é certamente um ambiente aí bastante propício a doenças infecciosas aí se propagarem. Então, foi o que a gente acabou vendo com essa clamídia, que acabou dando surtos em várias criações aí. Durante 1 ou 2 anos a gente viu isso. Então, tá aí o trabalho que eu coloquei, e o Luiz está de parabéns por ter reconhecido. Muito obrigado. Não foi fácil, eu fiquei um bom tempo procurando até achar Não, alguma coisa. foi exatamente isso que a gente, né, que é caso desses aí, com que a gente está lidando aqui. Algum comentário, pergunta final aí, antes da gente partir para o terceiro caso?
Tá. Eu vou colocar o link aí O trabalho deve estar, eu acho que disponível a todos agora, mesmo se vocês não estiverem vinculados a uma universidade ou algo assim, deve estar aberto agora. Espero que todos tenham conseguido o link. E eu vejo que a gente tem a Bianca De Checo aqui, já com o terceiro caso para apresentar. Nesse caso, se trata de um búteo de cauda vermelha, então de uma ave de rapina, que encontraram essa ave na, na floresta, não estava conseguindo voar, não estava conseguindo se alimentar. Eles tentaram tratar, eles notaram que a ave tinha também problemas de visão, tentaram tratar, mas a ave aí não respondeu ao tratamento e, por fim, acabaram fazendo eutanásia. Então, novamente, né, tinha problema de visão e a gente tem o globo ocular aqui, que a Bianca vai apresentar para nós. Bom dia a todos. Obrigada de novo por essa oportunidade de apresentar. Então, eu só vou mostrar rapidinho uma coisa que é interessante em aves, mudando um pouquinho o foco de como o Matheus tinha apresentado. A gente tem aqui a parte anterior, a gente vai ter a córnea, a gente tem o cristalino, a gente tem a parte anterior da úvea, a gente tem a coroide, retina, e as aves especialmente vão ter aqui nessa região o pecten, que daí tem a ligação aqui com o nervo óptico. Então, essa vai ser uma das maiores diferenças quando a gente está lidando com olhos de aves. Eu vou começar minha descrição mais por mania do que por lesão. Então, eu sempre começo a minha descrição de olho pela córnea. Então, eu vou começar pela córnea aqui, mas ela não tem alterações. A gente tem alguns artefatos, como vocês podem ver, esse espaçamento que eu interpretei como artefatos. Aqui na câmara anterior, a gente vê que a gente tem um pouco desse material eosinofílico, a qual se estende para a câmara posterior. E também aqui na câmara vítrea, a gente vai ter esse material eosinofílico com algumas células inflamatórias, e principalmente plasmócitos e linfócitos. E logo eu vou apresentar por que que nós temos essas células inflamatórias. Só continuando, eu não consegui ver alterações significativas no cristalino. E aqui na anterior da úvea, a gente tem um pouco de células inflamatórias. Novamente, a gente tem linfócitos, plasmócitos ocasionais heterófilos. O ângulo de filtração tá ok, nada para descrever aqui. Mas quando a gente começa indo para a parte posterior, onde a gente tem a coroide, e eu vou indo aqui, a gente consegue ver mais desse material eosinofílico, que eu chamei de proteináceo, e a gente começa a ver áreas mais escuras, que são referentes ao maior infiltrado inflamatório, e essas células inflamatórias, elas estão infiltrando a retina, e eu já vou mostrar um pouquinho disso, e principalmente eles estão infiltrando o disco óptico e o pecten. O pecten está muito expandido por essas células inflamatórias, ele seria uma camada fina, e aqui a gente pode ver que a gente tem muita célula inflamatória, e chegando mais perto aqui, a gente pode ver que essas células inflamatórias são mononucleares, em essência elas são linfócitos e plasmócitos, ocasionais células mote, eu espero poder mostrar algumas aqui, e raros heterófilos também. Mas então a gente tem uma pectinite bem marcante, e como eu disse, ele vai se ligar lá no disco óptico, e é isso que a gente observa aqui. Então, a gente tem essas células inflamatórias expandindo e infiltrando aqui. E já que eu tô aqui, eu vou falar um pouquinho do nervo óptico antes de ir para a retina. Então, a gente começa a ver vacuolização nessa região. E a gente começa a observar que o nervo óptico também, ele está hipercelular. A gente tem muitas dessas células que não deveriam estar aqui, e a gente começa a ver esses agregados celulares também, formados por células da glia. Então, eu coloco, principalmente aqui tem um bem bonito para mostrar, que é uma área
de gliose, então a gente tem nódulos gliais, a gente tem gliose em todo esse nervo óptico, mostrando que então a gente tem inflamação mononuclear, a gente tem gliose, tem essa degeneração de nervo óptico. E na retina, o que continua essa parte de fibra óptica, a gente vai começar a ver que a gente tem áreas da retina que estão completamente interrompidas e esqueci a palavra, replace, elas estão, bem, substituídas, obrigado, Luiz, substituídas por, de novo, o infiltrado inflamatório mononuclear, e nós temos esse material eosinofílico que substitui todas as camadas da retina. A gente tem uma atrofia, em regiões que a gente tem as camadas da retina, a gente tem regiões que a gente tem uma atrofia dessas camadas, a gente consegue ver aqui camadas da retina vindo e a gente consegue ver essa interrompimento da retina. Então, a gente tem degeneração dessa retina, a gente tem necrose dessa retina, porque aqui eu não consigo ver nenhuma, e eu acredito que isso seja fibrina, ou pelo menos algo semelhante à fibrina, que está também cercado por essas células inflamatórias. E em alguns pontos eu consegui observar também que a gente tem deixa eu ler aqui, que eu até anotei para lembrar, que a gente tem uma hipertrofia do epitélio pigmentar e essa retina parece descolada. Então, deixa eu ver se eu consigo observar uma área que está bem, eu até acho que é do outro lado aqui. Aqui a gente tem uma retina mais normal, aqui a gente começa a ter algumas ondulações nessa retina. As células inflamatórias da coroide expandindo aqui. É só do outro lado. Aqui tem muita coroide inflamada, mas as lesões de retina são mais desse lado. Então, essa coroidite fez toda essa expansão e descolamento da retina, atrofia e necrose da retina também. Aqui a gente pode ver que tem um pouco mais dessas células, parece que a gente tem algumas camadas extras desse epitélio pigmentar. Mas as minhas alterações principais são focadas na coroide, na retina e especialmente nervo óptico e no pecten. Como a gente consegue ver aqui, toda essa inflamação no pecten e essa gliose do nervo óptico. Enquanto isso, a gente tem não tem muitas alterações em córnea e outras estruturas oculares. Então, foi mais ou menos isso, assim, a minha descrição. Muito bem, obrigada também por orientar todo mundo aí, né, que realmente o olho de ave tem umas estruturas diferentes do que a gente viu nos outros dois casos. Então, isso, a descrição, diagnóstico morfológico, O meu diagnóstico morfológico, como eu foquei nessas regiões, eu coloquei como coroidite, pectinite, linfoplasmocítica, difusa, severa, subaguda a crônica, com descolamento e degeneração de retina e gliose do nervo óptico. isso, e eu acrescentaria talvez até atrofia, né, da retina, necrose e atrofia. Muito bem, e a causa dessa lesão? Para mim foi um pouco difícil chegar numa causa definitiva. Se eu tivesse direito a algumas perguntas a respeito desse animal, eu perguntaria: esse animal por acaso tinha miocardite? Porque eu achei um trabalho de 2017 onde eles referiam alguns animais que desenvolviam essa pectinite e coroidite por West Nile, que é a doença do Nilo Ocidental, então West Nile virus. E eu imaginei que devido a essa gliose, a essa inflamação mononuclear,
talvez fosse relacionado a isso, mas sinceramente, sem ver outras lesões no animal, eu não conseguiria só pelo olho chegar a uma conclusão. Novamente, né, e para quem não está muito acostumado ao olho de ave, pecten, na realidade, ninguém sabe ao certo qual que é a função dessa estrutura, mas se acredita pelo fato de ser uma lesão, né, uma estrutura bastante vascularizada, enquanto que a retina da ave não tem vaso, né, que a principal função seria, no caso de trazer oxigênio, né, oxigenação aí da região interna do olho, incluindo a retina. Então, né, com essa lesão aqui, isso aí dá a ideia de que realmente se trata de algo que atingiu o globo ocular, né, pela circulação sanguínea. Então, novamente, que a gente teria uma ave com lesão sistêmica. E essa ave realmente tinha miocardite e tinha encefalite, que a gente daí testou para West Nile, né, como você falou, o vírus do Nilo Ocidental, e a ave foi positiva para isso. A gente pode fazer ou PCR ou então imunistoquímica para isso. E praticamente, né, novamente, aí vai um trabalho que daí descreve um pouco mais das lesões nesse trabalho, que é do pessoal da Minnesota. Eles acabaram classificando as lesões em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Independente disso, se vocês virem essas lesões, principalmente em aves de rapina, né, afetando principalmente o pecten, a coroide, e aí a lesão da retina, eu acho que é secundária praticamente nessas lesões vasculares aí, mais isquêmicas, assim, vocês têm que pensar em flavivírus. Aí, independente, né, aí depende onde é que você está. Aqui nos Estados Unidos, a gente pensaria em West Nile, no vírus do Nilo Ocidental. Tem o tal do vírus Usutu, que agora estão começando aí a reconhecer. Parece que aqui nos Estados Unidos, apesar que eu tenho que dizer que eu não tinha ouvido falar desse vírus antes. Ou então, eu vou colocando uns trabalhos aí que falam de lesões oculares em aves por flavivírus, para vocês terem aí uma ideia que as lesões podem variar um pouco, mas, novamente, se vocês verem essas lesões aí no pecten, né, lesões infiltrado mononuclear, pensem em uma lesão viral, pensem em um flavivírus. E aí vocês têm que fazer testes, né, para ver exatamente do que se trataria. E se tratando de flavivírus, né, sempre há a possibilidade que também pode haver casos humanos, ou pelo menos, né, que os humanos aí podem estar predispostos aí, né, é um arbovírus, então provavelmente você tem mosquito, né, que está carregando o vírus aí, e que pode muito bem também acabar infectando seres humanos na região. Então, algo a ficar antenado aí, né, para daí fazer o diagnóstico. E no caso, quando o vírus do Nilo Ocidental atingiu os Estados Unidos, foram veterinários, né, que fizeram o diagnóstico primeiro. Então, está aí a importância nossa na saúde pública, né, ajudar a fazer diagnóstico de doenças que podem acabar afetando humanos também. Então, algum comentário, alguma pergunta final? Novamente, aí eu coloquei no chat e agora eu espero ter compartilhado de uma forma correta aí para todo mundo poder ver os trabalhos sobre flavivírus causando lesão ocular em aves. Se não, partir para o último caso aí que o Davi vai apresentar, é um cão. Então, voltamos aí para uma espécie doméstica. No caso desse cão, o cão apresentou com terceiras pálpebras aí inflamadas bilateralmente, e os oftalmologistas acabaram fazendo ultrassom, notaram que tinha umas alterações na órbita que estavam atingindo o globo ocular. O animal também tinha diabetes, tinha outros problemas metabólicos. Aí, por fim, das contas, aí resolveram eutanasiar. E aí os oftalmologistas nos mandaram o animal para fazer necrópsia, para a gente ver o que estava acontecendo aí com os olhos desse cão. Então, Davi, Boa tarde a todos. Muito obrigado, viu, doutora Langor, pela oportunidade aqui de estar apresentando o caso. Eu, eu observei aqui dois fragmentos de tecidos. Esse primeiro aqui, devido às características de terem essa estrutura
cartilaginosa. Eu identifiquei como a terceira pálpebra do animal e eu observei aqui que tem uma área extensa de descontinuidade do epitélio dessa terceira pálpebra, com necrose, alguns bastante debris celular, principalmente o infiltrado também neutrofílico, mas também encontrei alguns macrófagos também. Ademais, nesse primeiro fragmento, percebi também a presença das glândulas, né, da terceira pálpebra e voltando mais para o segundo fragmento, eu não consegui identificar exatamente que parte do olho seria essa, né, propriamente dita, mas consigo observar aqui, nesse menor aumento, que tem esse tecido subcutâneo que está inflamado, entremeado por células inflamatórias, e também essa área mais basofílica, que aproximando, eu percebo que tem estruturas que lembram glândulas. E no maior aumento, eu consigo, eu percebi que são glândulas circundadas, por vezes, nessa membrana basal íntegra, mas também entremeadas também por células inflamatórias. Eu consegui identificar mais que seriam células mononucleares, macrófagos, linfócitos, plasmócitos, e outra coisa que eu notei foi a presença dessa glândula ter como se fosse um material basofílico, diria talvez mucinoso, assim, e em algumas áreas também percebo que tem algumas áreas de necrose, né, entremeado também essas glândulas, e áreas mais amorfas também. Eu imagino que pelo extravasamento desse conteúdo, talvez essas glândulas, esse prova material mucinoso. Então, aqui já perde um pouco a morfologia celular, já tem bastante desse material. E eu identifiquei isso como se fosse uma necrose extensa, né? Tem esses filamentos aqui também, que me parecem ser fibrina, áreas de hemorragia pelo tecido. E conversando, né, eu cheguei à conclusão que essas glândulas elas se assemelhavam a glândulas salivares, até pelo conteúdo. Fiquei um pouco em dúvida se seria, fiquei em dúvida se seria em decorrência também a glândula da terceira pálpebra, mas não. E, para mim, pelo que eu observo, cheguei à conclusão que seria mais uma inflamação com necrose dessas estruturas glandulares, multifocal ou coalescente, com hemorragia também, com áreas que afetam esse tecido adiposo. Meu diagnóstico morfológico em relação à terceira pálpebra ficou como uma blefarite ulcerativa neutrofílica extensa e, em relação à inflamação dessas glândulas e com essa presença de necrose, eu coloquei como uma... Fiquei na dúvida entre colocar entre adenite ou cialodenite, uma adenite linfoplasmocítica, e essa glândula que se assemelha à glândula salivar,
pelo que foi pesquisado, eu acredito que possa ser essa glândula zigomática do olho, professor. Até discuti com a senhora tudo. Eu queria saber se seria só isso mesmo, se teria mais alguma coisa, se a senhora corrigiria em mais em algum aspecto aqui da descrição. Então, até para o resto do pessoal aqui, a gente estava discutindo antes a possibilidade, poderia ser um tumor, ou isso aqui seria uma estrutura normal. A aparência da glândula é um pouco diferente, ela tem esse aspecto mucoso, né? Enquanto que a glândula da terceira pálpebra é diferente. Então, e na realidade tem um aspecto não maligno, né? Porque, né, você poderia argumentar, mas talvez seja uma neoplasia que acabou se diferenciando tanto, né, do tecido original. Mas a gente não vê mitose, né, ou sei lá, anisocariose, essas coisas assim que fariam a gente pensar em neoplasia. Então, eu trouxe esse caso aqui, principalmente para chamar a atenção de todo mundo que a gente tem uma glândula salivar na região ventral do globo ocular. Novamente, se trata de um trabalho que a gente acabou publicando, né, desse caso, eu acabei colocando no chat aqui, para lembrar todo mundo que, às vezes, o globo ocular tem lesões que acabam sendo secundárias a outras estruturas afetadas na região da órbita, né? Então, aqui, novamente, se trata de uma glândula salivar que acabou sofrendo essa degeneração, essa necrose extensa, está inflamada, às vezes acaba sendo por alguma infecção bacteriana. A gente não viu nenhuma bactéria aqui. Às vezes se acredita que seja autoimune, que aí você daria o tratamento imunossupressivo para ver se daí consegue tratar esse tipo de problema. No caso desse cão, como eu falei, né, ele tinha outros problemas com a diabetes e tudo mais, que eles acabaram submetendo o animal à eutanásia e não chegaram a tentar tratar. Mas tá aí algo, né, que a gente não pensa muito, porque a glândula muitas vezes não está representada nos tecidos que a gente olha da órbita, né, da região retrobulbar. Então, fiquem antenados para isso, né, que a lesão primária, novamente, pode estar em outro lugar que não seja o globo ocular. E aí, no caso, só comentando no teu diagnóstico morfológico, Davi, que você comentou blefarite para lesão da terceira pálpebra, né, secundária pela exposição. Blefarite é mais quando é pálpebra, a região da pele. No caso ali, eu acho que conjuntivite acaba sendo melhor, porque acaba sendo, né, um tecido, a conjuntiva, que reveste a terceira pálpebra, né, ou a membrana nictitante, né, que seria outra forma da gente se referir àquela estrutura. Então, a única coisa que mudaria no seu diagnóstico da terceira pálpebra seria, né, chamada de conjuntivite, e nesse caso aqui a gente chamou de esteatite cialadenite zigomática. A gente não Cialodenite tinha... mesmo, né, professor? Oi? Cialodenite mesmo, né? Isso, é. Ok. E a gente, na hora da necrópsia, não tinha se dado conta que era... né, a gente sabia que o problema estava no tecido mole, né, que pelo ultrassom eles já tinham... Os oftalmologistas tinham comentado, né, que o problema estava no tecido mole aí, que secundava, principalmente na região ventral. Então, a gente simplesmente coletou o tecido daquela região, né, e foi na histologia mesmo que a gente notou que se tratava dessa glândula inflamada, que com guinça, quando a gente foi tentar procurar colônia bacteriana, acabou acentuando essa necrose aí, né, por uma coloração meio diferenciada aí das regiões em que a mucina se espalhava à medida que a glândula, que o parênquima da glândula estava sendo destruído. Então, foi um caso bem interessante, assim, né, e como eu falei, serviu de lembrete para todos aí dessa glândula salivar, que a gente muitas vezes aí não se lembra, né? Provavelmente estudou lá na anatomia, mas que, como a gente não lida muito com isso aí depois, né, não dá muito problema depois, a gente acaba esquecendo de novo. Então, a gente está na hora aí, tem algum comentário, alguma pergunta final aí? Então, eu espero ter compartilhado todos os trabalhos aí que se referem a esses vários casos que a gente discutiu hoje. Quero agradecer novamente aos voluntários pelo ótimo trabalho de apresentarem
Primeiro a histologia normal, né, as estruturas normais aí dos globos oculares que a gente revisou, e aí depois as lesões, com os diagnósticos morfológicos e as diversas causas aí. Então, e obrigado pela participação aí de todos os participantes, por terem se juntado a nós aí para essa discussão de casos.